Você entregaria a chave da sua casa e o futuro dos seus filhos para um homem que diz falar em nome de Deus, mas que na verdade estava construindo um império sobre a sua miséria? Nas entranhas do interior de São Paulo, onde as estradas de terra levantam uma poeira avermelhada que impregna a pele e o espírito, um império silencioso começou a ser erguido. Não era feito de tijolos de ouro, mas de algo muito mais valioso e frágil, a esperança desesperada de quem já não tinha mais a quem recorrer. Nas periferias esquecidas, onde o asfalto termina e a negligência do Estado começa, pequenas igrejas de fachada simples tornaram-se o cenário de um drama humano devastador. Eram salões humildes, com ventiladores que apenas circulavam o ar quente e pesado, mas que possuíam uma energia magnética e um chamado que ecoava nos corações de quem vivia à margem da sociedade brasileira. No centro desse universo estava um homem conhecido apenas como o Profeta. Ele não se parecia com os vilões dos filmes, apresentava-se com uma mansidão calculada, vestes simples que escondiam sua ambição e uma oratória que desarmava qualquer escudo de proteção. Ele não pedia dinheiro nos primeiros encontros, ele oferecia algo que o dinheiro muitas vezes não compra, o sentimento de pertencer a algo maior. Com um carisma que parecia emanar do seu ser, o profeta abraçava os rejeitados e prometia que, sob sua liderança, a cura para as doenças e a solução para as dívidas estavam ao alcance de uma oração fervorosa. Sentados naquelas cadeiras de plástico estavam os rostos da vulnerabilidade. Havia a mãe solo desempregada, carregando o peso de bocas para alimentar e uma alma faminta de dignidade. Havia o idoso doente que gastara suas últimas forças em hospitais e agora depositava sua fé nas palavras doces. E havia o jovem em busca de propósito, alguém que se sentia invisível no mundo exterior, mas que ali, no calor daquele templo, sentia-se um escolhido, um soldado especial no exército de Deus. Todos eles eram movidos pelo mesmo combustível potente e perigoso, a crença absoluta de que o sofrimento tinha data para acabar através daquele mediador divino. Os primeiros cultos eram marcados por uma doçura envolvente, era uma atmosfera de família, onde todos se chamavam de irmãos, e as angústias eram compartilhadas em meio a cânticos que tocavam as fibras mais íntimas da alma. No entanto, essa sensação de acolhimento servia como uma cerca invisível. Lentamente, o profeta começou a plantar a ideia de que o mundo lá fora era um território hostil, habitado por pessoas que desejavam apenas a queda do fiel. Parentes que questionavam a igreja eram rotulados como ferramentas de forças obscuras. Amigos eram vistos como distrações perigosas. A igreja tornou-se a única zona de segurança, criando um isolamento emocional que deixava as vítimas completamente dependentes daquela estrutura de poder religioso. Com o tempo, o tom das pregações sofreu uma mutação sinistra. O amor incondicional foi substituído pela exigência do sacrifício constante. O profeta passou a ensinar que a fé sem obras era morta. O medo da maldição divina tornou-se a ferramenta principal de controle psicológico. Se um milagre não acontecia, a culpa recaía sobre o fiel, que supostamente não havia se entregado totalmente à obra. O sacrifício financeiro passou a ser a única prova de devoção aceitável diante do altar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A tragédia começou a ganhar contornos reais quando a mãe solo desempregada recebeu uma ordem cruel que destruiria o que restava de sua paz. Para provar sua lealdade incondicional ao profeta, ela foi proibida de falar com a própria mãe, que tentava alertá-la sobre os perigos daquele isolamento. Ela não perdeu apenas o pouco dinheiro que lhe restava, ela perdeu sua voz, sua identidade e o contato humano mais básico com sua origem. O altar das ilusões estava pronto para cobrar seu dízimo de sangue e silêncio. A vítima dissidente, observando tudo, sentiu que o fim da inocência estava apenas começando. A atmosfera dentro daquele pavilhão de concreto, e antes preenchida por cânticos de acolhimento e promessas de cura, tornou-se pesada e sufocante. O profeta, que outrora se apresentava como um homem de palavras mansas e olhar compassivo, agora empunhava a culpa como se fosse uma arma de precisão cirúrgica. O controle psicológico sobre a comunidade não era mais uma sugestão sutil, mas uma ditadura espiritual absoluta que monitorava cada passo.
cada conversa e até cada pensamento dos fiéis. As redes sociais, antes janelas para o mundo, passaram a ser vigiadas por membros de confiança do líder. Qualquer curtida em fotos de parentes que haviam se afastado da igreja era motivo para uma convocação imediata ao altar, onde a humilhação pública servia de exemplo para os demais. O medo de ser amaldiçoado ou de perder a proteção divina agia como algemas invisíveis, imobilizando qualquer tentativa de raciocínio crítico. A exploração financeira atingiu níveis predatórios que beiravam a insanidade. O que antes eram ofertas voluntárias transformou-se em exigências divinas inegociáveis sob pena de danação eterna. Vimos a mãe solo desempregada, que já não tinha mais o que oferecer, ser levada a vender o próprio fogão e a geladeira para depositar o valor aos pés do profeta. Fiéis entregavam as chaves de seus veículos e contraíam empréstimos bancários pesados, acreditando que o sacrifício financeiro era o único caminho para desbloquear as bênçãos do céu. Enquanto as famílias se afundavam em dívidas e miséria, uma estrutura de trabalho escravo espiritual era consolidada. O jovem em busca de propósito, agora com o corpo exausto e o olhar vago, Mu trabalhava 15 horas por dia em construções e reformas de propriedades da igreja, sem nunca ver um centavo de remuneração. Ele acreditava piamente que seu suor era o combustível para a obra de Deus, sem perceber que era apenas a engrenagem de um esquema de enriquecimento ilícito. O ponto de ruptura moral ocorreu com a tragédia do idoso doente. Ele, que depositara sua vida e suas economias na promessa de restauração física, teve seus remédios controlados confiscados por ordem direta do profeta. O líder alegava que a dependência química era uma afronta à fé e que somente a oração e a obediência cega seriam capazes de purificar seu sangue. O idoso definhou em um quarto escuro nos fundos da comunidade, cercado por cânticos fervorosos que tentavam abafar seus gemidos de dor. Quando o fim inevitável chegou, a morte foi tratada como uma passagem gloriosa de alguém que morreu fiel, mas o rastro de negligência médica e fanatismo deixou uma marca indelével naqueles que ainda ousavam observar a realidade. A vigilância era mantida pelo exército do profeta, um grupo de homens leais e radicalizados que patrulhava os corredores da comunidade e as ruas ao redor da igreja, garantindo que ninguém saísse sem autorização e que nenhum questionamento ganhasse voz. Foi nesse cenário de desespero e silêncio imposto que a vítima dissidente, ocupando uma posição estratégica no círculo interno, por sua competência administrativa, começou a enxergar o monstro por trás da máscara de santidade. Durante uma madrugada de organização de documentos, ao ter acesso ao escritório particular do líder, o choque de realidade foi brutal. Sob pilhas de folhetos religiosos, esconderam-se pastas contendo extratos bancários com cifras astronômicas, escrituras de mansões de luxo em condomínios fechados e documentos de empresas de fachada registradas em nomes de laranjas. Enquanto os fiéis dividiam pão amanhecido e trabalhavam até a exaustão, o profeta planejava viagens internacionais e a aquisição de bens que nenhum membro daquela periferia jamais sonhou possuir. A descoberta dos desvios financeiros e das propriedades ocultas foi o estopim para uma transformação interna. A fé que antes prendia a vítima dissidente tornou-se o combustível para a justiça. No entanto, o perigo era iminente. O exército do profeta não tolerava traições e a saída daquela prisão sem grades exigia mais do que coragem, exigia uma estratégia de fuga impecável. No silêncio da madrugada, e com o coração martelando contra as costelas e os documentos comprometedores escondidos sob as vestes, a decisão de abandonar tudo foi tomada. O caminho para Bedbu, a liberdade, passava por portões vigiados e por uma noite densa, onde qualquer ruído poderia significar o fim de uma tentativa desesperada de denunciar o império de mentiras que o profeta construíra sobre a dor alheia. A fuga era apenas o começo de um confronto que estava longe de terminar. O portão de ferro da comunidade rangeu como um lamento fúnebre, mas o som foi abafado pelo vento frio daquela madrugada no interior paulista. A vítima dissidente apertou os papéis contra o peito, sentindo o papel áspero dos extratos bancários, como se fossem brasas queimando através da pele. Cada passo dado para longe daquele pavilhão de concreto parecia uma traição à própria história. Mas era o único caminho para a verdade. Ao cruzar o limite da calçada, a sensação não foi de triunfo, mas de um vácuo aterrador. O mundo lá fora,
que o profeta descrevera como um antro de perdição e trevas, estava apenas ali, mergulhado em uma normalidade desconcertante. Não havia demônios nas esquinas, apenas a indiferença de uma cidade que dormia enquanto vidas eram trituradas em nome de uma divindade distorcida. O choque de realidade foi brutal e imediato. Ao caminhar pelas ruas desertas, a vítima dissidente percebeu que sua vida fora reduzida a escombros. Não havia saldo bancário, nem casa própria, nem a rede de apoio que a igreja fingia ser. O império de mentiras do profeta deixara um rastro de destruição financeira e emocional que parecia irreparável. A chegada à delegacia local, um prédio de paredes descascadas, foi o momento de maior vulnerabilidade. O medo de não ser acreditada era uma paralisia constante, pois o profeta ostentava influência política e conexões com figuras poderosas da região. No entanto, ao espalhar os documentos sobre o balcão de madeira, a voz que antes era um sussurro de medo tornou-se um grito de justiça. As provas eram irrefutáveis e detalhadas. Os extratos mostravam como cada centavo arrancado da mãe solo desempregada e cada gota de suor do jovem em busca de propósito foram convertidos em mansões de luxo. O rastro de negligência deixado pela morte do idoso doente agora ganhava nomes, datas e valores fiscais. A denúncia formal desencadeou uma onda de choque que rachou a fachada de santidade da instituição. Famílias que não se falavam há quase uma década, separadas pela doutrina de isolamento, começaram a se reencontrar em corredores de tribunais. O reencontro da mãe solo com sua própria família foi um processo doloroso, onde o perdão precisou ser garimpado em meio aos destroços de anos de silêncio imposto por ordens espirituais. O clímax desse confronto não ocorreu apenas nos tribunais, mas na alma de cada fiel remanescente. O profeta, ao perceber que o cerco se fechava, não buscou redenção. Ele se entrincheirou em uma narrativa de martírio, utilizando transmissões ao vivo para convencer os seguidores de que a justiça dos homens era um instrumento do mal para calar a voz de Deus. Ele manipulava a dor dos que ainda estavam lá dentro, transformando sua própria queda em uma profecia de perseguição religiosa, enquanto ele se escondia atrás de advogados caros, e as vítimas começavam o processo mais difícil, retomar a própria identidade. O jovem explorado, com as mãos marcadas pelo trabalho escravo espiritual, aprendeu que seu propósito não estava em servir a um líder, mas em redescobrir sua vontade. A reconstrução é um caminho longo e solitário. Ex-membros criaram grupos de apoio para lidar com o trauma psicológico de terem sido usados como peças de um jogo de poder. A justiça brasileira começou a confiscar os bens ocultos do líder para tentar mitigar o prejuízo das vítimas, mas nenhum valor financeiro poderia devolver o tempo perdido ou a vida do idoso que partiu sem assistência médica. A história desse líder religioso no interior de São Paulo serve como um lembrete sombrio sobre a vulnerabilidade humana. Em bairros esquecidos pelo poder público, lobos em pele de cordeiro sempre encontrarão solo fértil para plantar suas ilusões e colher a miséria alheia. O silêncio é o melhor aliado do manipulador e o pior inimigo da vítima. A libertação dessas pessoas só foi possível quando uma única voz decidiu que a verdade valia mais do que a falsa segurança de uma seita. Até quando permitiremos que a fé seja usada como máscara para o crime e a exploração? A história do profeta pode ter chegado ao fim nos tribunais, mas o alerta permanece vivo em cada esquina onde o medo é pregado como se fosse amor divino. Se você conhece alguém que vive sob o controle de figuras autoritárias, ou que se sente isolado por grupos que exigem sacrifícios irracionais, saiba que a liberdade é um direito inalienável. Deixe seu comentário e compartilhe sua percepção sobre como podemos proteger os mais vulneráveis desses impérios de ilusão.